Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Esse texto aqui, ele é o texto que fala da tentação de Jesus, quando Jesus ele foi para o deserto. É um texto muito rico, aqui deve render mais de um vídeo, né? Mas enfim, vou ler, conforme Deus vai conduzindo, ministrando no meu coração, a gente vai fazendo render, né? Uma mensagem para nós. Então o texto diz assim: então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, já vem aqui, já pensando assim, né, que o diabo estava muito bem informado, né? Então, ele também é bem informado, o diabo. Mas é assim, né? O diabo está bem informado sobre, né, teoria, mas sobre prática, sobre ser provado. Aí, essa coisa de ser provado é que pega, né? Então, eu pensei assim, me veio algumas coisas aqui no meu espírito, na minha alma, para refletir com vocês. Então, assim, então Jesus foi conduzido, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então, aqui, por Deus, né? Foi conduzido por Deus ao deserto. Então, já pensar assim com vocês, como assim? Jesus poderia ter dito assim: como assim, Deus? Que amor é esse? Que amor é esse? Você vai me deixar ser conduzido para o meio do nada, para o deserto? Poxa vida, né? Mas Jesus, ele jamais falaria assim, porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia do que se tratava. Então, ele foi conduzido para o meio do nada, para ser tentado, né? Para ser provado. E ele foi aprovado. Que lindo, né, pessoal? Então, assim, essa coisa da prova, essa coisa da prova é muito interessante, né? Como assim também na ciência, a ciência para ser ciência, para ser aprovada, ela é testada, ela é provada para dizer que de fato é algo, né, verdadeiro, é algo comprovado. Então, Jesus, ele foi provado e aprovado por Deus, sendo enviado para o deserto, no meio do nada, e lá ele foi tentado. E foi tentado em algo humano, algo nosso, que nós sabemos o que é isso. Ele teve fome. Ele teve fome. Ele teve fome e o diabo tentou ele. Tentou ele aí na questão né, de colocar em xeque aquilo que ele é. Prove aí que você é o Filho de Deus, porque Deus, ele te garante isso. Ele te dá poder para isso. Entende? Então, ele se saiu muito bem, né? Ele se saiu muito bem. Então, ele diz assim, ó. Então, ele respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, me vem assim também que, assim como Jesus, ele foi
ele foi provado em algo humano que nós sabemos o que é fome. Então me dá a entender também, pessoal, assim, que nós também, quando estamos em Deus, nós temos condições aí também de ser aprovados, de sermos tentados, mas não ceder, né, às tentações. Entendeu? Aqui está uma prova. Aqui está a prova. Né, que Jesus venceu essa tentação. Ele sentiu fome, mas ele não ouviu, né, a voz do diabo que tentou ele a dizer assim, a dizer que as pedras transformassem-se em pão. Jesus, sendo filho de Deus, ele poderia isso? Poderia, mas ele estaria aí, né, tentando a Deus. Entendeu? Então, pensar assim com vocês que, de repente, que nós podemos estar aí em algum deserto, não temos que, né, duvidar. Poxa, eu numa situação dessa, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa que confessa o nome de Deus. Como assim, Deus? Como assim? Não façamos isso, né, pessoal? Temos que pensar, ou até dizer assim, para quê, né? Com que objetivo eu estou passando por isso? Por quê? Né? Mas nunca colocar assim em questionamento se Deus está conosco ou não. Entendeu? E aqui ele vai passar por outras, mais duas provações, que também são provações que, coisas que nós sabemos o que nós podemos experimentar. Tentações humanas, né? Porque ele aqui como humano, ele foi tentado nessas coisas. Mas eu vou deixar pro vídeo de amanhã para não alongar muito, entende? Mas é assim, né? De repente, se Deus aí tá te provando, que você seja aprovado, e eu também aqui, né? Então a gente precisa vigiar, né, pessoal? Tá bom, e por hoje é isso, e Deus é bom, Ele há de nos ajudar a vencer as nossas tentações, tá bom? E que Deus te abençoe hoje e sempre.